Olha, morreu hoje aos 76 anos um dos cientistas mais renomados do mundo, desde Albert Einstein. Você sabia? Stephen Hawking abordou questões como a natureza da gravidade, a origem do universo. O cientista tinha esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. É uma doença grave e não tem cura. Mesmo com tantas limitações, ele conseguiu se destacar mundialmente. Uma das mentes mais brilhantes da história. Para muitos, o cientista mais popular desde Albert Einstein. A trajetória virou até filme premiado em Hollywood com o longa A Teoria de Tudo. Eddie Redmayne, que interpreta o físico, ganhou o Oscar de melhor ator. My name is Stephen Hawking. It's American. Stephen Hawking deixa um grande legado para a comunidade científica. Fez descobertas importantes e publicou 14 livros, popularizando conceitos até então desconhecidos pelo público. Mas foi a figura do gênio, preso a uma cadeira de rodas, que sempre provocou fascínio nas pessoas. Aos 21 anos, foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica, conhecida como ELA. A doença degenerativa causa a morte dos neurônios motores, que são as células nervosas responsáveis pelos movimentos do corpo. Aos poucos, os pacientes perdem a capacidade de se mover, falar, engolir e até respirar. Stephen Hawking surpreendeu os médicos que deram a ele no máximo 3 anos de vida. Ele viveu por 55 anos com a doença e, aos poucos, perdeu os movimentos. Para se comunicar com as pessoas, dependia de um sistema de voz computadorizado. Mesmo doente, não deixou de trabalhar. Sua maior contribuição foi no estudo dos buracos negros. Para ele, esses objetos formados pela explosão de estrelas não são totalmente escuros. E ao contrário do que se acreditava, os buracos negros emitem uma sutil radiação até evaporar por completo. Nas redes sociais, a NASA homenageou o cientista. Suas teorias desbloquearam um universo de possibilidades que nós e o mundo estamos explorando. Pode continuar voando como um super-homem, diz a publicação. Olha, para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo pela internet com o neurologista Francisco Rota. Doutor Francisco, boa tarde. Está me ouvindo bem? Boa tarde. Doutor Francisco, Perfeito. Essa doença conhecida como ELA é uma doença que não tem cura, né? Muita gente comenta, olha, só para se ter uma ideia, pelos dados que a gente recebeu aí e pelas informações que a gente conseguiu apurar, no Brasil, 5.000 pessoas podem ter, inclusive, sintoma dessa doença. É um caso preocupante. De 1 a 50.000 pessoas, uma pessoa é atingida. É preocupante demais, né, o que aconteceu até com esse cientista aí. Até que ele conseguiu ainda fazer muita coisa em vida por mais de 54 anos, cometido desta doença, doutor Francisco. Sim, é uma doença que tipicamente tem uma sobrevida em média entre 3 e 4 anos depois do início dos sintomas. O que aconteceu com Stephen Hawking realmente é totalmente fora da curva e mostra quão variável essa progressão e essa piora pode se dar. Depende muito de fatores pessoais, né? E é algo que não se entende bem ainda o que determina quando alguém vai ter uma evolução mais rápida ou uma evolução mais lenta. Isso é foco de grandes estudos nesse momento para tentar elucidar algo que possa ajudar no tratamento. Doutor Francisco, existe uma diferença entre essa doença, conhecida como ELA, e aquela outra, AMI também, que é uma doença degenerativa, que acomete muitas pessoas, a gente até mostrou várias vezes aqui, crianças, né, que estão acamadas, que não conseguem movimentar o corpo e podem chegar à morte também. Há uma diferença entre esses casos aí, doutor? Tem muitas semelhanças entre as duas doenças e algumas diferenças, né? A AMI é uma doença exclusivamente genética. 100% dos casos de AMI são herdados geneticamente, enquanto que na esclerose lateral amiotrófica só 10% dos casos são geneticamente herdados. Os outros 90% acontecem no acaso. A AMI envolve uma mutação em um gene específico, enquanto que na esclerose lateral amiotrófica essas formas familiares podem se dar por mutações em diversos genes
e nenhum deles é o mesmo gene da AME. O que é mais semelhante entre elas, ambas envolvem neurônios motores. Enquanto a AME envolve somente os neurônios motores inferiores, vão diretamente da medula até o músculo, a esclerose lateral amiotrófica envolve tanto estes neurônios motores inferiores, quanto neurônios motores superiores, que vão do cérebro até a medula e da medula até o músculo. Então, existem alguns sintomas que são semelhantes, outros diferentes, mas o mais que distingue melhor é que a esclerose lateral amiotrófica muito raramente afeta crianças, afeta indivíduos abaixo dos 18 anos. E ela é mais comum entre a quinta e sexta década de vida. O que a gente observou, até teve o filme Teoria de Tudo, do Stephen Hawking, que ele era uma criança normal, um jovem normal, e depois, quase que de adulto, aconteceu essa doença, né, degenerativa. E na verdade, ele até teve a doença muito cedo, teve precocemente, se não me engano, foi ao redor dos 21 anos que apareceu nele. Normalmente, isso é mais tarde. Normalmente, isso acontece entre os 50 e 60 anos de idade. Então, até nisso, ele foi atípico, né? O usual é ocorrer mais tarde. Então, nesse fator, é totalmente diferente da AME, e até o caso de Stephen Hawking não era uma forma genética da doença. Ele tinha o que a gente chama de forma esporádica, que não tem nenhuma... Ele não nasce com isso, ele acaba desenvolvendo ao longo da vida. Doutor, tem tratamento, doutor? Tem tratamento, né? Não é uma doença que tenha cura, existem tratamentos que servem para amenizar a evolução da doença, fazer com que ela piore mais lentamente ao longo do tempo. Isso envolve desde medicação até fisioterapia, terapia ocupacional, tratamentos nutricionais, envolve fonoaudiologia, alguns procedimentos que podem ser necessários o paciente fazer. Então, com isso se consegue não só aumentar a sobrevida dos pacientes, mas também a qualidade de vida deles. Como descobrir, doutor? Muita gente só acabou de dar uma informação importante aí, que as pessoas pensam, será que é na juventude, é na pessoa criança, na juventude? Que idade mesmo que pode acontecer e a pessoa pode ter essa doença conhecida como ela? Assim, exceto em raríssimos casos, isso acontece já na idade adulta, após os 18 anos de idade. Tá? E mesmo assim, ela vai aparecer mais tarde, na meia-idade, início da terceira idade. O que os pacientes costumam apresentar? Perda de força que se inicia localizada, tá? Com atrofia muscular, junto com espasmos musculares e um tipo de tremor muscular que a gente chama de fasciculação, que é um movimento que a gente consegue observar do músculo embaixo da pele como uma ondulação. Tá certo. Eu quero agradecer as explicações, obrigado pela entrevista e pelos dados importantes que o doutor Francisco nos explicou. Uma excelente quarta-feira e boa continuação de uma boa semana também, né? Tudo de bom, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de divulgação e um bom resto de semana para todos. Tá bom, obrigado. A gente fala um resto de semana porque nós estamos na quarta-feira, metade da semana.